que você vai enfrentar à frente do INPI, o Sindusfarm estará ao seu lado. Tá? Nós somos a maior entidade da indústria farmacêutica, nós aqui não discriminamos origem de capital, aqui para nós pouco importa se o capital veio do norte do Brasil ou do norte da América do Norte, o importante é que ele esteja aqui, trazendo para o Brasil riqueza, trazendo para o Brasil principalmente inovação na área de saúde, tá? E é por isso que nós temos esse grupo que foi formado aqui dentro, tá? Para tratar de inovação, tratar inovação como uma coisa séria, tratar a inovação como a necessidade que o nosso país tem para o futuro, né? Então, eu fico muito feliz em conversas que eu tive com o vice-presidente ministro Alckmin, quando foi informado a pessoa que estaria assumindo o INPI, tá? Porque a gente sabe que é uma pessoa que conhece, que pode nos ajudar, dar uma dinâmica diferente no INPI. É extremamente importante que a agência de propriedade intelectual do nosso país seja ágil, né? Porque a inovação depende disso, e mais do que só, não é só a inovação, os medicamentos genéricos precisam disso, né? Então, eu sempre pontuo que nós só temos genérico no Brasil porque nós temos uma lei de patente. Sem a lei de patente, a gente não teria genéricos no nosso país. Daí a importância da lei de patente. Então, eu quero agradecer a vocês. Leonardo, você vai ter uma missão muito boa, tá? Que é moderar essas feras que a gente vai ter aqui, né, debatendo sobre os recursos financeiros e desenvolvimento de tecnologia advindas da propriedade intelectual, extremamente importante para o futuro do nosso país. Eu quero deixar um recado a vocês, que é uma máxima que nós temos aqui dentro do Sindusfarm, tá? Nós temos algumas cláusulas pétreas que foram definidas na nossa programação, na nossa visão de futuro para o Sindusfarm. E propriedade intelectual faz parte de uma das nossas cláusulas pétreas, tá? Nós temos essa preocupação, porque a gente sabe que não existe país desenvolvido sem propriedade intelectual efetiva. A gente pode pegar qualquer outro país e a gente vê que quando não tem uma propriedade intelectual, uma agência de propriedade intelectual, quando não tem apoio financeiro e efetivo na propriedade intelectual, tá, o país não se desenvolve. Então, as duas coisas são necessárias no mundo de hoje, tá? Uma é a indústria, e a indústria precisa ser forte, não existe país forte sem indústria forte. A outra é a questão de propriedade intelectual, uma agência de propriedade intelectual forte, independente, capaz de resolver problemas com agilidade, e uma política de saúde que tem que ser uma política de Estado, não pode ser uma política de governo. Políticas de governo na área de saúde não funcionam, porque saúde é coisa perene, é aquilo que a gente precisa para o futuro, não nosso aqui, mas futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Então, ela tem que ser uma questão de Estado. E a gente vê que todas as matérias de saúde, quando se tornam uma política de Estado, elas funcionam, né? A gente vê a própria lei de genéricos, a gente vê a questão do nosso PNI, que apesar de todos os ataques que nós tivemos nos últimos anos contra o PNI, ele está aí firme e forte, tá? O Zé Gotinha está aí vacinando pessoas, nós temos uma estrutura de vacinação extremamente importante no nosso país. Nós temos o programa da AIDS, que são programas de Estado, programas que perpassaram governos e funcionaram. Quando a gente não tem um programa de Estado, as coisas não funcionam, como as questões que eu espero que daqui para frente virem um programa de Estado, que é o nosso complexo industrial da saúde. Nossas PDPs eram para ser um programa de Estado, viraram um programa de governo, passaram a ser um programa de ministro e terminaram como um programa de ninguém. Então, a gente precisa ter sempre programas de Estado firme e forte, com base na legislação. Júlio, eu digo para todos, tá? A matéria-prima da indústria farmacêutica no mundo, e principalmente no nosso país, tem dois pilares, previsibilidade e segurança jurídica, tá? Então, com isso, a gente conta muito com você. Gente, aproveite, como eu disse, essas feras que estão aqui. Leonardo, sucesso na sua moderação. Márcio e Rosana, obrigado por terem organizado isso.
né? Eu vou ficar um pouco aqui com vocês, mas passa a palavra a quem vai começar a fazer a coisa funcionar aqui dentro. Tá? Muito obrigado, tá? E que esse evento traga luzes, tá? E ajude o Júlio na sua caminhada, né? E mais uma vez, Júlio, conte sempre, tenha o Sindusfarma ao seu lado e quando preciso, Júlio, nos avise que a gente vai à sua frente para apanhar, para que você possa ficar forte. Muito obrigado. Obrigada, doutor Mussolini. Bom dia oficialmente agora a todos. Muito obrigada aos nossos palestrantes. Então, aqui eu estou como representante do Sindusfarma, né? Meu nome é Rosana Mastelaro. Quero que todos sintam-se muito à vontade, que aproveitem mesmo muito dessa expertise. Faz tempo que eu não divido o palco com o Márcio, né, Márcio? Vamos voltar em breve aí a dividir na cúpula de inovação, que eu já convido vocês, né, segunda edição em Brasília, em outubro, comprem logo suas passagens, e não posso deixar de agradecer aqui ao Leonardo. O Leonardo é um dos colaboradores da rede, né, então a Rede Brasileira de Inovação Farmacêutica, ela é livre e pode ter adesão de todos os associados do Sindusfarma, mas ela conta com a participação ativa desses outros agentes, que são de organismos aí, de agências de fomento, de empreendedores e de outros setores que contribuem com o que são de fundamental relevância aí para a inovação. Então, agradeço a todos vocês, passo aí para o Márcio, que é a pessoa, né, que está responsável pela rede aqui dentro do Sindusfarma, né, que me auxilia em todas essas ações que nós fazemos, para que o Márcio apresente aí os palestrantes e me ajude aí na condução deste encontro, tá bom? Márcio, agora é com você. Obrigado, Rosana. Gente, bem-vindo a todos, bem-vindo a todas. Quero agradecer mais uma vez a presença do Hélio, da Juliana e da Andréia, representando 3 importantes instituições desse nosso país, também doutor Júlio, por prestigiar esse nosso evento. E quero já estender um agradecimento ao Leonardo, que é o coordenador do Comitê de Recursos e Infraestrutura, né, por ter organizado esse evento juntamente conosco. E eu sei que vocês não estão aqui para ouvir a minha palavra, vocês estão aqui para ouvir o nosso tema principal. Eu só queria, como mensagem, deixar um convite para que vocês conheçam o trabalho da Rede Brasileira de Inovação Farmacêutica, tá? É uma entidade, é uma iniciativa, como a Rosana falou, que é aberta à participação de todos, e a gente trabalha para alavancar, incentivar os ecossistemas de inovação no nosso país. Vou deixar um link no chat para que vocês conheçam, né, e depois possam acessar com calma, e que também se manifestem para fazer parte do nosso evento. Estava colocando o link, Márcio. Estava colocando o link e vou colocar o link para eles conhecerem a cúpula também, tá? Sincronicidade, maravilha. Eu vou passar então a palavra para o Leonardo Tavares, tá? E desejo a todos nós, todos vocês, um excelente evento. Obrigado, gente. Obrigado, Márcio. Bom dia a todos. Então, vamos dar início, de fato, ao nosso webinar sobre recursos financeiros para o desenvolvimento de tecnologias advindas de propriedade intelectual. Esse é o primeiro webinar do Comitê de Recursos e Infraestrutura para a Inovação dentro do setor farmacêutico. Espero que de muitos. Agradeço a participação de todos nesse webinar. E hoje teremos, então, para falarmos conosco a Andréia Leal, que é analista do Departamento de São Paulo, da FINEP, e responsável pela seleção pública de propriedade intelectual. Ela vai dar um pouco do panorama sobre o edital de propriedade intelectual da FINEP. A Juliana Crepaldi, que é coordenadora do CTIT da UFMG, vai contar um pouquinho da experiência dos NITs, né, na utilização desses recursos e como que eles têm apoiado também as empresas a utilizar os recursos financeiros para propriedade intelectual. E, por fim, o Hélio, que vai dar um panorama geral dos processos de propriedade intelectual, boas práticas, para que esse processo ele se torne um ciclo, né, que a gente, né, sempre fomente o desenvolvimento de novas tecnologias para o país, utilizando todas as nossas esferas governamentais. Então, espero que vocês participem também do debate. A gente vai abrir o chat para perguntas, podem colocar as perguntas no chat, e ao final né, de toda a programação, a gente vai abrir
para as perguntas e a gente vai moderar essa discussão com vocês. Espero que seja muito proveitosa essa manhã de segunda-feira. E, Andréia, deixo a palavra com você. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Leonardo. Bom dia a todos. É um imenso prazer estar participando desse evento com pessoas parceiras, queridas, outras que eu não conheço, mas com certeza daqui para frente vamos nos relacionar mais. Eu sou da FINEP e eu estou à frente desse programa de propriedade intelectual, na verdade é apoio à comercialização da propriedade intelectual, um programa que foi lançado em junho do ano passado, e que está sendo um sucesso, está sendo bem acolhido, e eu vou apresentar aqui para vocês. André, enquanto você compartilha a tela, queria chamar a atenção um pouco para o nosso tempo, tá? A gente tem até meio-dia o webinar, então, durante a apresentação de vocês, a gente vai se ater ao tempo máximo de cada um dos palestrantes para a gente ter tempo de discussão ao final, tá bom? Ah, ótimo. Vocês estão vendo direitinho aí? Apresentação? Bom, essa ideia, né, começou há alguns anos atrás, quando a gente começou a visitar vários NITs, né, pelo interior de São Paulo e também em outras capitais, e a gente começou a se deparar com uma situação, né, que já é conhecida de todos, que era uma grande quantidade de patentes ou propriedades intelectuais, de modo geral, na prateleira, né? Então, ao mesmo tempo que havia uma grande produção de propriedade intelectual, que há uma grande produção, existe um abismo muito grande entre essa propriedade intelectual e a quantidade de contratos efetivamente transferidos. Quer dizer, essa tecnologia ela não chega à indústria, ela não chega à sociedade, ela não vira inovação. Então, uma das tentativas, né, que a gente, um dos objetivos dessa chamada era exatamente diminuir esse abismo, né? Então, esse aqui é um esquema que foi cedido pela Willinca também, que foi um dos parceiros na elaboração desse programa, de como se dá, né, o processo de transferência de tecnologia, e aqui só para mostrar para vocês que esse edital pretende atuar exatamente nesta caixinha aqui, que é a avaliação técnica e comercial da tecnologia. E como é que a gente pretende fazer isso, né? Dando recursos de subvenção econômica, né? Eu falo dando porque são recursos não reembolsáveis, mas que a empresa ela também participa com uma contrapartida, né? Então a gente, através dessa chamada, a gente fornece recursos de subvenção econômica para apoiar empresas que se interessem em adquirir essas propriedades intelectuais que estão na prateleira, tá? A gente não vai apoiar o licenciamento em si, até porque o valor, a gente não sabe valorar isso, e isso só vai ter uma propriedade intelectual, só tem um preço, né? A gente só sabe quando ela vale se ela servir para a empresa que está interessada, né? Se ela tiver mercado. Então, a gente vai atuar, esse edital atua exatamente nessa etapa, né, da subida do TRL, né, de um TRL 3 até um TRL 7, que é o teste dessa tecnologia no ambiente, de um protótipo dessa tecnologia no ambiente operacional, e aí, a partir daí, a empresa e a ICT que desenvolveu a tecnologia vão fazer o licenciamento ou não, tá? E a FINEP não vai entrar nesse mérito. Então, que objetivos específicos a gente tem com isso, né? A gente quer tentar disseminar a cultura da inovação e do empreendedorismo, né? Ajudar a identificar os ICTs que têm esse potencial, fomentar, né, o uso do sistema de propriedade intelectual pelas empresas e também a formação de recursos humanos. Bom, essa é uma chamada de subvenção econômica que tem foco em empresas. Quem toma o recurso são empresas, tá? Depois eu vou explicar aonde o ICT entra, tá? A gente tem 75 milhões
Os projetos começam com 1,5 milhão e vão até 5 milhões por propostas, tá? E a grande novidade desse edital é que ele é em fluxo contínuo, tá? Isso foi um grande avanço, é a primeira chamada da FINEP em fluxo contínuo, ela foi lançada em junho de 2022, e o que é isso? A gente as propostas vão entrando, à medida que elas são habilitadas, elas já são analisadas no mérito e vão sendo contratadas. Isso termina quando o recurso termina, e a gente espera que isso não aconteça, porque a gente já está estudando uma suplementação de recursos para essa chamada, tá? Então, até o momento, a gente já recebeu 64 propostas, tá? A gente tem mais de 290 propostas em elaboração, né? Porque a gente costuma acompanhar o rascunho. Então, a gente considera que esse edital teve uma aceitação e a gente... uma demanda muito grande. E eu acho que isso aconteceu principalmente porque a gente não sentou na cadeira e desenhou esse edital. A gente contou com a participação da maioria dos que estão aqui hoje, do INPI, com quem a FINEP tem um acordo de cooperação que muito nos ajuda na divulgação, em tirar dúvidas. O pessoal dos NITs, principalmente, está aqui, né, a Juliana Gripaldi, que vai também fazer uma apresentação sobre o NIT do FMG, que é muito ativo, que também a Juliana, como outros diversos NITs com quem a gente conversou, passaram experiências, a ILINC, a Fortec. Então, quer dizer, a gente fez esse edital com muitas mãos, e o melhor dele ter fluxo contínuo é que ele pode ser melhorado de acordo com o que a gente for aprendendo aí no caminho, né? E a gente já fez até algumas alterações, por exemplo. Como é que é o arranjo? Como é que isso funciona? A empresa apresenta o projeto, né? E aí tem algumas coisinhas aqui, essa apresentação vai ficar com vocês, que são exigências de habilitação específicas desse edital. A empresa pode ser de qualquer porte, ela tem que estar registrada na junta comercial pelo menos até o ano anterior do encaminhamento da proposta, tem que ter a carta de parceria com o ICT, que é uma carta que está lá, o anexo, é só para a gente saber que a empresa realmente está falando com o ICT, e não é que os dois se conhecem, né? Que é uma formalização dessa parceria, e uma documentação que comprove a propriedade intelectual. Essa propriedade intelectual, no momento, basta ela estar depositada e não tem prazo. Por exemplo, a empresa pode, o ICT pode depositar essa propriedade intelectual hoje e entrar com a proposta amanhã. Outra coisa interessante, não existe restrição de número de propostas por empresa, tá? A empresa pode apresentar quantas propostas ela quiser, com quantas parcerias de ICTs, para quantas propriedades intelectuais ela tem interesse. Uma outra coisa, qualquer tipo de propriedade intelectual é válida, tá? A gente trabalha com patentes, com registros de softwares, com cultivares, com know-how, desde que tenham pelo menos um protocolo de registro no INPI. Tá? E como é que entra o ICT nessa história? O ICT, ele é um item de custo, ele é um parceiro, mas ele como é um instrumento de subvenção, a gente não pode dar dinheiro para o ICT. Então, o ICT dá dinheiro, o ICT não pode ser um partícipe. Então, o ICT é um prestador de serviço, é uma consultoria. Ele entra como serviço de terceiros, pessoas jurídicas, e a empresa vai dar um dinheiro para ele acompanhar toda esse desenvolvimento para subir o TRL 3 ao 7, diminuir a assimetria de informação e ver se realmente aquela propriedade intelectual serve para ele, né? Serve para a realidade da empresa dele. Tá? Então, isso foi uma forma da gente amarrar, né, do ICT se sentir mais confortável, porque ele vai ganhar para isso, né? E se no fim a transferência não for feita, tudo bem, foi uma tentativa, ele foi remunerado para isso e ele passou as informações para a empresa de acordo com o que ele achava importante, tá? Então, ele precisa estar identificado como pessoa jurídica, serviço terceiro, pessoa jurídica. Bom, como todo edital, tem algum microfone aberto aí.
como todo edital, né, eu só gostaria de voltar um pouquinho, porque eu disse que a gente fez uma alteração. A gente aceita também que a propriedade intelectual seja da empresa em parceria com o ICT. Então, a empresa pode ser cotitular da patente no momento da entrada, tá? Então, ou a propriedade intelectual é do ICT, ou é do ICT em cotitularidade com a empresa, tá bom? Os dois são elegíveis. A empresa tem que dar uma contrapartida, tá? Essa contrapartida é dividida pelo porte, vai de 2% a 50%, de acordo com o faturamento, e a gente financia tudo dentro desse programa que sirva para atingir o objetivo, com exceção da patente, tá? Então, serviços terceiros, que é o próprio ICT, e mais outros testes, e outro ICT também que queira participar, que pode também ter alguma expertise necessária, pagamento do pessoal da empresa, diárias, material de consumo, equipamento, qualquer coisa necessária para fazer o teste da tecnologia. Como eu falei, tem a etapa da habilitação e da análise de mérito, como em todo edital da FINEP, só que elas são contínuas, né, uma seguida da outra. Aqui são algumas coisas que eu já falei que são exigidas, né, para habilitação, que são o dado do registro da ajuda comercial, o objeto social compatível, a atividade operacional. A empresa, ela não precisa ser, por exemplo, ela não precisa estar faturando, mas ela precisa ter alguma atividade operacional no balanço no ano anterior, como algum ativo, por exemplo, tá? E ela precisa apresentar documentos, todos os documentos estão no edital, e a proposta precisa ter algumas características. Ela tem que estar dentro do valor, a contrapartida, ela tem que ter um prazo de execução de até 24 meses, tem que ter aquelas coisas que eu já falei, o ICT tem que ser detentora ou cotitular da propriedade intelectual, a proposta tem que ser aderente à chamada, ou seja, tem que ser para desenvolver as atividades que vão testar a tecnologia daquela patente, tá? E a empresa também passa por uma análise de capacidade financeira, que é uma análise bem tranquila, é só para a gente ver, por exemplo, se a empresa não está com PL negativo, ou se está com endividamento oneroso incompatível com o ativo ou com a contrapartida, tá? Então, isso tudo é feito durante a habilitação. E depois a gente entra no mérito, onde a gente analisa, como em todos os editais da FINEP, dois eixos básicos, né, que são compostos por vários direcionadores. O grau de inovação, né, onde a gente vê qual é a intensidade de inovação, se é no Brasil, no mundo, se mobiliza outros atores do sistema, qual é a qualificação da equipe, qual é o risco, né? Quanto mais risco, né? Porque muitas vezes a empresa fala assim, mas meu projeto não tem risco, então não precisa de recurso de subvenção econômica. Aqui é para exatamente a gente fazer, compactuar com o risco da empresa, né? Então, quanto mais risco, melhor. A trajetória de inovação também é avaliada. Então, além desses eixos, a gente também vê eixos que estão relacionados com a relevância do tema dentro do setor, né? Por exemplo, aqui a gente vê, a gente está num evento que está mais direcionado para a indústria farmacêutica. Então, por exemplo, dentro da indústria farmacêutica, quais são os temas mais relevantes, né? Biotecnologia, doenças, como eu vou dizer agora, esqueci, o nome me fugiu, aquelas doenças negligenciadas, né? Tem vários anticorpos monoclonais, várias coisas que têm a ver, é relevante ou não é muito relevante? Então, o impacto no mercado, a internacionalização, né? Quais são as externalidades sociais, ambientais? Então, tudo isso a empresa precisa estar antenada na hora que preenche o formulário, que tem perguntas sobre isso. O que é avaliado está no nosso edital, então é importante mostrar se isso existe, mostrar de uma forma bem clara. Então, todas as propostas que passam, que tem pelo menos 70% da pontuação mínima, elas são habilitadas, tá? E vão ser contratadas na medida que houver recurso, tá?
Isso aqui são alguns pontos de atenção, né, que a empresa precisa, a gente recomenda ler muito bem o edital, mas aí vai outra vantagem do fluxo contínuo, né? Se você faltar algum documento, a gente pode pedir, você não precisa ser não habilitado por conta disso. E mesmo que tenha alguma coisa no formulário que a gente não possa, a empresa não possa mandar, a empresa tenha que refazer, ela pode reapresentar o projeto novamente, seguindo as nossas identificações. Por exemplo, se a empresa mandou uma contrapartida que não deu certo, a gente vai devolver, vai indeferir e vai dizer, manda de novo, a contrapartida mínima nesse caso é de tantos por cento. Então, a empresa pode fazer de novo. Então, tudo isso é uma coisa que torna mais amigável o fluxo contínuo, tá? Bom, se vocês... existe uma página, né, no menu da FINEP, Programas, Produtos, Propriedade Intelectual, mas se vocês jogarem lá no Google FINEP Propriedade Intelectual, vocês vão cair direto nessa página, né, que tem todas as explicações, e tem um item que é como apresentar a proposta, é só clicar que vocês vão cair naquela página da FINEP, onde estão todas as chamadas. Aqui a gente tem alguns webinários que a gente fez gravados, tá? A gente tem também o regulamento, a gente tem um FAQ, tá? E tem todos os anexos. Recomendo a leitura do anexo 1, porque, como é um fluxo de subvenção contínua, o regulamento é mais ou menos básico para todos os editais de subvenção contínua, e o anexo 1 é geralmente ele é feito das características específicas da chamada, então ele é muito importante a sua leitura, tá? A gente tem... só voltando aqui, essa nuvenzinha aqui é o formulário, tá? Através dele vocês vão apresentar a proposta, é tudo online, tá? E a gente tem uma caixa postal, que é a cp_finep.gov.br, para onde vocês devem direcionar as dúvidas, tá? A gente assim que a empresa é habilitada ou não habilitada, aprovada ou não aprovada, desculpa, a gente manda um e-mail para a empresa e também divulga no nosso site regularmente os resultados. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês, e eu estou aqui à disposição depois para dúvidas. Gostaria de agradecer novamente a oportunidade. Muito obrigado, Andréia, pela explicação, acho que ficou bem claro. Pessoal, se tiverem dúvidas, o Flávio foi o primeiro a postar uma dúvida aqui no chat, fiquem à vontade, que ao final a gente vai moderar essas perguntas para cada um dos palestrantes. E agora, Juliana, por favor, pode apresentar a tela, né? Pode ficar à vontade para compartilhar com a gente. Tá bem, então, começar dando bom dia, né, agradecer, fiquei muito honrada com o convite do Sindusfarma, da Rede Brasileira de Inovação Farmacêutica, então começo cumprimentando o Dr. Mussolini, Rosana, Márcio, né, e os meus colegas aqui de painel também, Andréia, querida Andréia, Leonardo, que eu estou conhecendo hoje, mas já conhecia de nome, Hélio, a gente conheceu no LinkedIn, não é isso, Hélio? E também o Dr. Júlio, que a gente tem lá pelo INPI, via Fortec, já uma parceria, né? A gente tem discutido bastante sobre a aproximação do Fortec com o INPI. Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação, vocês me falam se deu certo. Deu certo? Eu vou olhar um pouco para cá, que minha apresentação está na tela de lá, tá bom? Então, o objetivo, eu acho, da minha fala hoje é trazer um pouco da perspectiva, né, das instituições científicas e tecnológicas de inovação, né, em relação ao tema que a gente está discutindo aqui, que é o fomento, né, para a gente ter resultados, incrementar resultados de transferência de propriedade intelectual gerada pelas nossas instituições para o setor empresarial, para a gente gerar inovação, né, a partir desse conhecimento acumulado nas nossas instituições. Antes de começar a mostrar a apresentação, é só fazer um registro, né, de que esse edital da FINEP, como disse a Andréia, foi um edital diferenciado justamente por essa abertura, né, que foi dada quase que como uma construção conjunta, né, Andréia? Então, foi identificado o problema, né, e aí, a partir disso, vocês ouviram, né, os atores aí interessados, né, nesse tipo de fomento para construir uma proposta que seja realmente aderente ao que a gente precisa, né, no país para avançar. E a gente está falando aqui do setor farmacêutico, que tem, né, essa questão da propriedade intelectual tem uma relevância muito grande, né,
a gente, quando fala de aporte de competências... pessoal, só colocar aqui que eu esqueci de marcar meu tempo. Só para eu poder ficar no tempo, tá? Oi, Juliana, eu tô marcando aqui, tá? Você marca, tá? Então você me fala marco, também, sim. tá? Se Pode tiver deixar. para cumprir o que a gente combinou. Então, quando a gente fala de aporte de competências, né? Eu sei que aqui o público, a gente estava falando um pouquinho antes, que tem aqui com a gente startup, empresa, escutando hoje esse webinar. Quando a gente fala de como uma instituição científica e tecnológica pode aportar e auxiliar a geração de negócios inovadores, né, de base tecnológica, eu gosto sempre de trabalhar com essa tríade que o meu diretor fala que é a tríade Crepaldi. Eu trabalhei um pouco com esse conceito na minha tese, que são 3 pilares. O principal deles, capital intelectual, né, que é o conhecimento acumulado pelos nossos pesquisadores ao longo dos anos em matérias relevantes, né? Então, esse capital intelectual, ele quando a gente fala de participação de CT em modelos, em arranjos de inovação, é o que a gente tem de mais caro, né, mais importante. Tecnologias ou propriedade intelectual, que vai ser a materialização desse capital intelectual na forma de ativos de propriedade intelectual. E a gente tem também um outro pilar muito importante, que é a infraestrutura de pesquisa. Né? Então, principalmente quando a gente vai falar com startups, né, empresas que estão iniciando aí seus processos de inovação, as CTs têm, né, essas facilidades, essas estruturas que foram criadas ao longo do tempo, né, com recurso público, né, FINEP, por exemplo, e outros. A FINEP está com um edital aberto para justamente apoiar agora laboratórios multiusuário, né, então conectado justamente com essa ideia de que o fomento ele para transferência de tecnologia, para geração de conhecimento, mas ele trabalha em vários pilares, né, como esse pilar também da infraestrutura, que é uma oportunidade que as empresas têm de acessar, né, essa infraestrutura para também fazer validação, prototipagem de suas tecnologias. E o último ali, né, como base, é a gestão qualificada. Né? A gente precisa ter uma gestão qualificada na nossa ICT. Aqui eu falo não só pela UFMG, né, pela CTIT, que é o Núcleo de Inovação da Universidade, mas também usando um pouco o chapéu do Fortec. Né? Eu estou como diretora técnica do Fortec. E a gente precisa, então, e por isso que a gente discute tanto, né, de ter uma gestão qualificada, pessoas, assim como a universidade e centros de pesquisa geram pesquisa de excelência, a gente precisa ter excelência também para a realização desses arranjos de parceria com a indústria, né, e principalmente em setores complexos como o setor farmacêutico. Né? Eu estou em uma instituição que tem uma vocação muito forte na área de biotecnologia e farmacêutica, eu trouxe alguns exemplos para compartilhar com vocês, e a gente precisa ter pessoas, né, sentadas do lado lá da universidade, não só pesquisando, mas também que consiga discutir, consiga entender, né, a proposta, por exemplo, como da FINEP, de fazer esse fomento, para a gente conseguir estar mais próximo da indústria, cumprir a nossa missão institucional nesse sentido também, né, que a missão institucional hoje para uma universidade, além da formação de recursos humanos, da pesquisa, é também realizar ações de inovação tecnológica. Quando a gente traz, então, a discussão de propriedade intelectual para o setor farmacêutico, a gente tem, como eu falei antes, né, e também foi falado aqui pelo Dr. Mussolini, também pelo Márcio, a propriedade intelectual ela é extremamente relevante. Né? Então, a gente tem setores que ela não tem a mesma relevância. Né? Eu também atendo projetos na UFMG, na área de algoritmos, inteligência artificial, internet das coisas. Nem sempre a propriedade intelectual patente vai ser um instrumento mais relevante, mas tem propriedade intelectual associada que a gente precisa olhar, né? Know-how e outras. Mas quando a gente traz para o setor farmacêutico essa discussão, a API ela é relevante também como um instrumento, protegida com um instrumento de patente, que tem toda uma lógica de proteção, né? Inclusive internacional, que resguarda, né? Isso que eu vou falar aqui, que vocês conhecem muito melhor do que eu, a gente está falando de um setor de risco elevado, né? A gente pega o grau de maturidade tecnológica para avançar na escala TRL no setor farmacêutico não é a mesma lógica de avançar TRL em setor, por exemplo, de equipamentos, né, TI, é outro contexto. Então, a gente tem todos esses instrumentos e a gente precisa, então, olhando agora dentro do ponto de vista da ICT, do Núcleo de Inovação Tecnológica, aquele pilar de gestão qualificada, ele precisa acontecer, mas ele precisa acontecer muito em parceria com vocês,
né, para a gente entender o que faz sentido para o setor em termos de estratégias de proteção, se vai fazer ou não extensão internacional, né? Então, a propriedade intelectual não é só proteger o ativo de TI, que já é muito importante. A gente está com o INPI aqui, né, que confere essa segurança jurídica que foi falada aqui, mas ela, além dessa segurança jurídica, a gente tem que avançar também nessa discussão mais próxima com o setor industrial, enquanto ICT, para a gente conseguir acomodar, né, as situações que a gente tem específicas do setor nas nossas contratações. E olha por que é tão importante a gente estar discutindo hoje, né, esse tema e esse papel aí da FINEP apresentando esse fomento para a gente fazer justamente a transposição dessa propriedade intelectual para o setor empresarial. Quando a gente pega, e aí, Hélio e doutor Júlio, eu peguei a última publicação que teve, né, do INPI, do ranking de depositantes nacionais, né, então são brasileiros depositando no INPI. Instituições brasileiras. Então, a gente tem isso do último ano, mas nos anos anteriores a gente teve um cenário muito semelhante ao que eu estou mostrando aqui, que é uma proteção feita. Aqui ainda a Petrobras aparece em primeiro lugar, mas nos anos anteriores, acho que as 5 primeiras colocações estavam ocupadas por ICTs e não empresas, né? Então, vocês vejam lá, em 2021, esse aqui é o ano base, a Petrobras, depois veio a UFMG, a USP, Marco Polo, né, uma outra empresa, e a Universidade Federal também, aqui a gente tem a UFSG, o FCG também fazendo essa proteção. O que isso mostra? Que a gente tem um ponto muito positivo, que é o quê? As instituições estão aprendendo a se apropriar, né, fazer a proteção adequada da propriedade intelectual que ela gera, mas a gente tem aqui também, né, um cenário muito claro de que a gente precisa realmente ter arranjos, mecanismos para que o setor empresarial acesse essa propriedade intelectual que é gerada nas instituições. Sobre contratos de transferência de tecnologia, uma forma da empresa, a principal forma, né, da empresa acessar propriedade intelectual de ICT é por meio de contratos de transferência de tecnologia, né? Então, essa figura que está aí, nesse gráfico, ele foi tirado do Formict, né, do último Formict, que o ano base, se não me engano, é 2019. Eles ainda estão atualizando, né, os relatórios mais recentes. E olha que interessante, que mostra, né, o quanto a gente precisa conversar mais, né, enquanto esses mecanismos são fundamentais. Aqui mostra a quantidade de instituições que possuem contratos de transferência de tecnologia. Então, para trazer contexto para vocês, todos os anos, assim como tem imposto de renda, o Núcleo de Inovação Tecnológica, a ICT, precisa apresentar os seus resultados, né, para o MCTI, por meio desse relatório Formict, em relação ao que ela alcançou, né, na relação principalmente de interação com a indústria. E aí, quando foi feita a pergunta sobre contrato de tecnologia, 162 instituições públicas, né, falaram que não tem contrato de transferência de tecnologia ainda firmado na sua história. Né, a privada a gente tem 77, então é um número também relevante quando a gente pensa, né, em ICT privada, que não tem tantas amarras para transferência como a ICT pública, e isso mostra por que é tão importante a gente então, estar próximo, né, e ter uma política pública para fomentar esse tipo de transferência. Quando a gente olha, isso aqui é um resultado bom, né, aqui do gráfico, porque mostra o seguinte, que a gente tem montantes de recursos, né, que foram obtidos pelas instituições a partir desses contratos, royalties e outras formas de remuneração. Vocês veem, né, que lá no ano base 2019 teve... e aqui, gente, com exclusividade, sem exclusividade, são formas de transferência de tecnologia, que houve um aumento expressivo, né, no ganho de transferência, por meio de transferência de tecnologia para as ICTs, mas isso não vem de contratos assinados em 2019, né, isso vem do acúmulo de contratos aí firmados pelas ICTs ao longo dos anos, mas mostra que a gente tem muito desafio, mas tem, né, aí um sinal de avanço no que a universidade tem, a ICT recebido de recurso a partir da transferência de sua propriedade intelectual. A gente precisa, então, o que a gente precisa, né, para fazer, e a gente tem feito essa discussão muito grande, né, na UFMG, né, trazendo para vocês aqui um pouco da nossa experiência, que quando meu diretor assumiu o CTIT, ele é uma figura muito interessante, a Andréia conheceu, o professor Gilberto, ele veio do Vale do Silício, ele ficou muito tempo na HP, na área de inovação, e eu lembro que quando a gente conversou a primeira vez sobre os números, ele já está lá há 9 anos, como diretor, e quando eu fui falar para ele das transferências, tecnologia, ele falou, não, Juliana, muito interessante, mas ele usou uma expressão muito mineira, ele falou, tem que parar de contar feijão, né? A gente precisa fazer arranjos
mais estruturantes para que a transferência de tecnologia ela aconteça de uma maneira mais fluida com o setor empresarial. O que a gente pode fazer nesse sentido? Então, ele já fez essa provocação, e a gente tem trabalhado muito, então, né, em ações mais estruturantes e coordenadas para a gente ampliar o acesso, né, que a gente dar mais acesso, ficar no imaginário das empresas, a quem está ouvindo aqui a gente agora, por exemplo, de que é possível, sim, acessar aqueles pilares que eu falei para vocês, de competências que as ICTs podem aportar para negócios de base tecnológica. E aí a gente tem um contexto aqui falando, né, o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, e trouxe muitos instrumentos, né, importantes para a gente acelerar e deixar mais leve, né, os mecanismos de parceria entre CTs e empresas. A gente precisa praticar e aprender, né, eu trouxe um caso aqui para vocês da indústria farmacêutica, que é uma parceria que a UFMG tem de longa data com a Biozeus, né, e aí nessa parceria que é no setor farmacêutico, a gente tem muito aprendizado, né, muita discussão, né, e aí quase, eu brinco que a gente faz uma fertilização cruzada, né, a gente tem muita tendência de ver como que a ICT pode aportar conhecimento, mas por outro lado a indústria, né, tem muito a aportar na ICT. Então é como se fosse mesmo uma fertilização cruzada. E esse caso da Biozeus, eu tenho uma alegria de acompanhar desde a primeira reunião, a gente tem mais de 10 anos que a gente conversa, e são vários arranjos, eu vou mostrar aqui para vocês, de várias aplicações na área farmacêutica, e a gente precisa aprender, né, com vocês, com o setor, para a gente acomodar nos nossos instrumentos as necessidades que a gente tem próprias do setor, né? E aí a gente tem a propriedade intelectual das nossas instituições com um grande potencial, eu estou usando a palavra potencial, porque uma coisa é a invenção, a outra é chegar, né? A tecnologia, a outra é chegar ao produto de fato. Para a gente gerar transferência, spin-off, né? É uma outra forma da gente fomentar a transferência e geração de negócios a partir da propriedade intelectual que a gente gera. Aqui alguns instrumentos, só para a gente lembrar, né, que o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação trouxe, e agora com a reforma em 2016 do Marco Legal, com a Lei 13243, ele reforçou e deixou mais claro vários desses instrumentos que estão aqui, transferência de tecnologia, acordo de PDI, né, as alianças estratégicas. Eu tenho trabalhado, né, muito na UFMG com esse tema, foi meu tema de pesquisa no doutorado, eu vou trazer um caso para vocês de aliança estratégica que a gente firmou, na área farmacêutica também, na área de biotecnologia farmacêutica, prestação de serviço, encomenda tecnológica, então a gente tem um contexto muito amplo aí para a realização dessas parcerias. Para o núcleo de inovação, e aí é um para-casa, agora eu vou falar também com o Chapéu Fortec, a gente precisa, né, cada vez mais pensar que a nossa ação, ela tem que sair de um modelo linear, né, em que a gente assume que a universidade, que a ICT, desenvolve a tecnologia, entrega para o setor empresarial e assim o setor empresarial vai sozinho, para mais aderente, né, agora estou trazendo um pouco de teoria, tá, pessoal? Ao modelo sistêmico de inovação. O que é um modelo sistêmico? É a troca constante. Não é gerar uma PI, transferir essa PI para o setor empresarial. Quais outros pilares que a gente pode ajudar? Então, por isso, tão importante a gente pensar, né, também em auxiliar com estratégias, com mapa de tendências, são coisas que a CTIT tem feito hoje, né? Estudo sobre valoração de ativos de propriedade intelectual, que não é nada trivial, né? Principalmente em setor de tanto risco como a gente tem, né, no setor farmacêutico, pensar nesses arranjos estruturantes e pensar também como a gente pode avançar no grau, né, de maturidade tecnológica. Normalmente, a propriedade intelectual que a gente gera, ela está em estágio muito inicial, está em early stage, né, que a gente fala. Então, até chegar para o setor empresarial e vocês terem, né, também essa atratividade de ver a nossa propriedade intelectual e absorver essa propriedade intelectual, não basta a gente apenas entregar a patente. Né? A gente precisa estar juntos, né, e nessas etapas, nessa cadeia aí, por isso sempre pensar em rede. E o fomento, ele é essencial para tudo isso que a gente está conversando, né? Porque a gente tem um longo caminho, né, do desenvolvimento tecnológico até chegar, de fato, à inovação. Juliana, desculpa te interromper, são 4 minutos, tá? Por favor. Tá. Então, eu já vou lá para o caso, tá? A gente tem 3 pilares para tratar, tecnológico, jurídico e de mercado, sempre que a gente fala desse tema. Eu só quero mostrar aqui essa fonte, eu peguei esse estudo, para quem quiser olhar, no caderno de prospecção, que é a parte de formação do Fortec, e olha que interessante, André e pessoal, eles mostraram aqui dentro do TRL quais são os fomentos, né, disponíveis que tem dentro da escala TRL. Não tem ainda aqui esse edital específico de PI,
que a Andréia apresentou. Mas eu já peguei com a Andréia, ela colocou aí que ele funciona da 3 às 7, não é isso, Andréia? Então, olha como é importante, né? E eu achei esse estudo muito legal, acho que vale a pena dar uma olhada, como ele mostra como o fomento tem esse papel tão importante aí para a gente gerar. Eu já vou falar, então, um pouco dos nossos exemplos, tá, Leonardo, para ficar no tempo. A gente tem centros de tecnologia na UFMG que tratam sobre o assunto farmacêutico, a gente está à disposição para poder conversar com vocês. O CT Vacinas é um centro, né, que é esse responsável aí pela vacina Spintec, da Covid, que está sendo testada já com recursos também da FINEP. A gente tem unidades em Brapi, né, nesse tema, que é a Farmavax. Ela é multicêntrica, né, e ela reúne 4 centros de tecnologia da UFMG, né, CT Vacina, CT Terapias, Medicina Molecular, e alianças estratégicas, né, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas a gente firmou, a Andréia estava lá com a gente, com a Merck, que é um hub de inovação para a gente prospectar juntos com a empresa, né, com a Merck, na área de nano, incluindo a área farmacêutica, projetos de inovação para a gente realizar. Então, para finalizar, esse caso que eu vou falar para vocês, ele é um caso de parceria, né, aquele que eu já mencionei com a Biozeus. Ele começou com a transferência de uma tecnologia por edital de oferta pública com exclusividade, e era para tratamento de doenças relacionadas à disfunção sexual masculina, mas é uma plataforma de ações, é um peptídeo PNTX19, que é extraído, né, do veneno de uma espécie de aranha aqui brasileira, mas já sintetizado. Então, a gente fez para a Biozeus uma transferência de tecnologia com essa aplicação, e a Biozeus continuou com seus desenvolvimentos, né, e foram já, dentro dessa plataforma de tecnologias possíveis para esse peptídeo, a gente tem uma aplicação para a área pulmonar, uma aplicação para a área oftalmológica, né? Então, a gente fez um acordo de parceria a partir desse primeiro transferência, que gerou uma nova patente, foi licenciada, então, para a questão ocular, com exclusividade para a empresa, e a gente tem a pulmonar, a gente fez a cessão da tecnologia, que é um outro instrumento que a gente tem no marco legal, né, para além do licenciamento, também a cessão da propriedade intelectual. E a Biozeus submeteu para o edital, porque, como eu disse para vocês, é muito divertida a relação com a Biozeus, né? Sempre o Carole, quando me liga, eu fico ansiosa, né? E fico pensando, me deixa inteligente para entender o que o Carole quer da gente aqui, que é sempre questões interessantes, mas complexas. E olha que interessante, na aplicação da tecnologia para disfunção sexual masculina, eles perceberam que também há uma aplicação para disfunção sexual feminina. E eles estão agora trabalhando com o desenvolvimento dessa plataforma. Foi feita a submissão para a FINEP, para esse edital que foi apresentado aqui. Eles foram contemplados, né? Pegaram todos os documentos, toda a formalização com a CTIT, com a UFMG. E eu pedi aqui, antes de começar, para o Carole me fazer um áudio sobre por que era importante esse fomento, viu, André? E aí ele me falou que a importância, a relevância desse edital foi enorme, né? Porque é mais um produto nacional que está sendo desenvolvido. Né? Primeiro isso, primeira coisa que ele me respondeu, né? Mais um produto nacional, eles vão conseguir avançar com esses recursos na escala TRL, ele ainda compartilhou que, de forma interessante, o disfunção sexual feminina está fazendo mais sucesso do que a masculina, e ele já está conversando com a indústria farmacêutica nacional e internacional para a gente conseguir, então, ter sucesso, né? Então, esse fomento realmente muito relevante. Queria agradecer, desculpa, Léo, se eu passei um pouquinho do tempo. Vou parar de compartilhar aqui. Muito obrigado, Juliana. Acho que é uma aula sobre como os NITs vêm apoiando a geração de propriedade intelectual e como passar isso para as empresas e gerar valor para o país também. Muito obrigado. E agora, passar para o Hélio, nosso último palestrante, para falar um pouquinho da visão do INPI sobre tanto o edital de fomento, como isso pode apoiar as empresas a utilizarem a propriedade intelectual, como boas práticas também de geração de patentes. Hélio, por favor. Show, obrigado, Leonardo. Então, primeiramente, meus caros e minhas caras, bom dia a todos e a todas, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu vou começar aqui compartilhando a minha apresentação, gente. Eu tenho 20 minutos aqui para a gente conversar um pouco. Então, primeiramente, meu caro Márcio, eu sempre começo um evento como esse parabenizando vocês pela organização. A gente precisa, Márcio, começar a fazer isso com mais frequência.
A gente sabe que, infelizmente, nossas estruturas curriculares possuem um déficit muito grande com a propriedade intelectual e com o empreendedorismo. Então, a gente não pode ficar pensando que PI, empreendedorismo, inovação, são cadeiras que o aluno vai aprender apenas na pós-graduação. A gente precisa desmistificar isso. Então, o título da nossa apresentação aqui, gente, como gerar patente de valor. A importância do programa de mentoria no INPI. Esse programa de mentoria, gente, é um programa muito importante para o INPI. Ele é tocado pelas 13 regionais do INPI e a gente presta ali uma orientação focalizada, tá certo? Orientando esses grupos de pesquisa, essas ICTs, a protegerem a sua propriedade intelectual de forma mais adequada. Elinho, você não está em tela cheia, não. Obrigado, Júlio. Desculpe, pessoal. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, pronto. Obrigado, Júlio. Pois é, meus caros. Então, a gente vai conversar aqui, basicamente, com essa sequência. Cenário Brasil, edital FINEP de propriedade intelectual e como gerar patentes de valor no âmbito do programa de mentorias do INPI. Aqui, meus caros, a gente tem a nossa primeira transparência.